A ativista Luísa Mel pintou o corpo para representar o planeta Terra em protesto durante os eventos que antecedem a COP30 em Belém do Pará. O ato teve como foco a crítica ao consumo de proteína animal, apontando que apenas cerca de 40% dos alimentos servidos no evento seriam vegetarianos ou veganos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, militou certo ou errado? Vou deixar você me dizer. Logo eu, não vou dizer não, não vou dizer não, eu não vou começar dessa vez, dessa forma, Sofia. Eu estou protegendo a minha saúde física, mental e a minha reputação, porque eu vou deixar vocês decidirem. Gente, tem muitas camadas da Luísa Mel. A gente vai assistir um trechinho do vídeo em português primeiro, depois tem o inglês. O inglês eu gostei mais, eu vou falar por quê no final. Vamos lá, Sofia. Eu já vou começar mostrando a Luísa Mel fazendo a performance dela. Começa com a pintura no corpo. Você tá mutada, Sofia. YouTube, não desmonetiza a gente. YouTube, Oi, gente, a pintura dela. Aqui na COP30, assim, um grande protesto do PETA, maior ONG de defesa dos animais. E aqui, gente, Mas tá bem coberta, né, Sofia? Tá bem coberta. Forte. A gente tá aqui na COP30 e a principal causa da destruição da Amazônia, a principal causa da destruição dos nossos biomas é a pecuária. Infelizmente, aqui na COP30, enquanto eles discutem soluções para o planeta, eles vão fazer o quê? Comer os animais, contribuir para o agronegócio. Infelizmente, a gente sabe que o agronegócio manda no nosso país, mas e o nosso futuro? Vocês sabem, eu tenho um filho de 10 anos, eu tô aqui por ele. Vocês sabem que eu nunca tirei a roupa assim, mas por isso, pra chamar atenção mesmo, gente. Vou falar que é pra aparecer a causa, pra ver se o mundo acorda. A gente tem pouco tempo pra mudança, pouquíssimo tempo. E é uma mudança que cada um pode fazer. 3 refeições por dia, você pode escolher entre destruir a Amazônia, salvar a Amazônia, salvar Peraí, ou Sofia. destruir, salvar os animais. Vamos lá, Sofia. Peraí, tem muita coisa que a gente precisa falar. A gente vai mostrar mais um trechinho disso, porque mostra quando ela começa a fazer a pintura. Eu não tinha pensado na mística, gente. Obrigada por trazer essa experiência agora pra gente, tá? O Lúcio nos lembrou do Avatar. Gente, é muito ridículo. Mas, assim, Sofia, a pessoa traz um discurso de escolhendo, né, o que você vai comer nas suas 3 refeições por dia. Você aí faz uma escolha de salvar a Amazônia. Eu gostaria de lembrar a Luísa Mel que a gente ainda tem um país que milhões de pessoas passam fome e outras estão na insegurança alimentar. Não sabem sequer o que vão comer. E o mais em conta, muitas vezes, é um miojo, um feijão bandinha ou um ovinho que encontra, sabe? Que consegue comprar com o valor do salário mínimo. Então já começa por aí, depois a gente continua, Sofia, porque esse vídeo eu não sei se ele consegue melhorar ou piorar. Vocês dizem aí que você consegue melhorar ou piorar. Vamos lá, Sofia, mostrar o processo. Esse aqui. Isso. Vocês não têm ideia do calor que tá aqui. Tá muito calor. Muito vai piorar. Eu quero ver como a gente vai viver sem Amazônia. Mas eu tenho fé. Eles que ainda me mostram. Eles poucos têm mais tempos ainda. Olha, uma coisa ela tá certa. Ela falou que ia chamar atenção e chamou. Chamou? Exatamente. Eu vou te pedir para voltar um pouquinho, só um pouquinho nesse vídeo dela. Não, esse vídeo, essa parte finalzinha. Por quê, gente? Porque a pessoa tá com guarda-chuva. Terminando ali, a moça vai fazer os retoques na pintura, na foto ali. Ela tá com guarda-chuva, tem alguém com guarda-chuva protegendo a Luísa do sol. E ela reclamando, ai, tá muito quente, tá muito calor. Tudo para tirar fotinho ali, para foto ficar bem, para ela ficar legal. Mas tem um guarda-chuva protegendo a Luísa. É verdade, eu não tinha percebido. Sério? Eu vi esse vídeo várias vezes, de vários ângulos diferentes. Tem um guarda-chuva ali.
Ai, gente, quem está segurando esse guarda-chuva? Enfim, isso tem um pensamento tão colonial na minha cabeça, tá? Mas, Sofia, tem uma segunda parte que é o vídeo em inglês, porque esse protesto todo ele tem um significado. O significado é reclamar sobre a alimentação que foi feita, ofertada na COP30. A Luísa reclama que 40% dos alimentos são veganos, vegetarianos e 60% não. E que isso é um absurdo em um momento em que se está falando em um evento, né, que se fala sobre as questões, as mudanças climáticas. E, de fato, eu preciso concordar, Luísa Mel não está errada com uma crítica. Não, não tá. É ridículo, né? Não tá. É ridícula a forma que foi feita, é ridícula a forma que foi feita. Não a crítica. Mas a gente também precisa entender que a gente não precisa impor dessa forma o que a gente acredita para todo mundo de uma forma muito universal. O discurso de Lula é um discurso de combate à fome inicialmente. E a gente consegue, a ideia da sustentabilidade sem destruir o meio ambiente é uma ideia crescente no mundo inteiro. Inclusive, a gente precisa entender que a reclamação é com o agro, essa indústria do agropop. É a indústria que mata indígena, que desmata, que pensa apenas no lucro. Mas, inclusive, recentemente, Sofia, teve um chefe do Pará que não quis fazer o cardápio para o príncipe Williams, e ele fala sobre, por exemplo, como a comunidade que ele tem, né, na região de Belém, que ele compra os peixes, é uma comunidade que as famílias se sustentam pela venda dos peixes. E tem todo um processo, porque o pescador, ele sabe, o pescador consciente, ele sabe o momento certo de pescar, ele sabe quais peixes ele pode e ele não pode pescar, ele trabalha tem muitos trabalhadores que fazem uma prática de manejo, remanejo, então tem um cuidado determinados grupos. A gente precisa pensar com esse olhar, né? Que algumas pessoas se sustentam também com este agro, e esse agro com a agricultura, com a alimentação, né? Que não é predatória. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque pode haver um equilíbrio, e é esse equilíbrio que a gente precisa olhar. E a Luísa vai olhar para o outro lado. Oi, Sophie. Só dizer uma coisa, a gente Sim. fala o agro, é sempre importante lembrar, o agro não é uma coisa só. Esse agro que a gente se refere é o agronegócio, que são os grandes latifúndios, que são aquelas empresas que são dominadas lá pelas ABCD, né? A Cargill, a Bunge, faltou as outras duas. Mas enfim, é desse agro, o agronegócio que nós estamos falando. Além desse agro, existe o agrofamiliar, existe a agrofloresta, que não são a mesma coisa, não são problemáticos, muito pelo contrário, são a solução. Exatamente. A gente precisa incentivar a agricultura familiar, a gente precisa incentivar os pequenos produtores que estão trabalhando e sobrevivendo, justamente contrapondo esse agro. E tem gente mostrando que é possível fazer isso, com muita responsabilidade por aí. Então, calma, Luísa, mas Luísa tem um discurso legal. Vamos lá, Sofia. Ela não sei se ela melhorou ou piorou, mas eu gostei dessa parte aí. Meu Deus. Luísa Mel from Brazil. I'm an activist, and now I'm during the protest because the fruit is just 40% vegetarian or vegan. The cows, the climate change in Brazil, the first cows is the eating meat, and the discussion about this, but eating meat. The Mother Earth is dying, is burning. It's all the world. This is crying for help. The Amazonia, the people, the indigenous people. In the future, I am mom. I have a son, 10-old. If you change, my son don't have future. I need you. The planet needs you. The Amazon rainforest needs you. I'm Luísa Mel. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, eu gostaria de mostrar esse comentário, que é importante que a gente lembre disso. Agroecologia e agrofloresta é muito necessário. Tem um agroturismo, tem um agro que não é este agro que a Luísa está indo de contra. E esse vídeo da Luísa eu trouxe para vocês só porque, para quem acha que o meu inglês é ruim, ouçam a Luísa Mel aí, ó.
Vamos lá, Dai. Tem muita coisa para falar sobre esse vídeo. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que. Eu vou dizer, a Luísa Mel, ela não tá errada na crítica que ela tá fazendo. De fato, o agronegócio, da maneira com que ele está formulado, a produção de carne é extremamente problemática. E aqui no Brasil, especialmente. Aqui no Brasil, a gente tem mais emissões de carbono pelo uso da terra, que inclui aí a questão do desmatamento, mas também do uso da terra para agropecuária, do que pela questão de queima de combustíveis fósseis. Então, ela não está errada. De fato, a gente tem a floresta amazônica e a floresta e a Mata Atlântica e o Cerrado, tudo sendo devastado para produzir pasto para gado. Então ela não está errada nesse ponto. E ela não. Eu também acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho a ideia, e isso vem de uma pessoa que come carne e que sabe que está errada por comer carne. A gente tem que desmistificar um pouquinho a ideia de que dieta vegetariana, dieta vegana é só pra gente rica e tal. É só pra gente rica e tal, porque só a gente rica tem o direito de escolher o que come e o que não come dentro da sociedade capitalista. Se a gente consegue desmontar essa lógica capitalista, é perfeitamente possível, sim. Inclusive, eu vou dizer que é mais fácil alimentar as pessoas com uma dieta vegetariana e vegana. Porque se você para pra pensar quanto que vai de água, quanto que vai de planta para você, de terra, para você produzir 1 quilo de proteína vegetal, 1 quilo de proteína animal, a animal é muito mais, demanda muito mais água, muito mais terra. Então, é só que a gente está dentro de um sistema capitalista que a produção de comida ela é feita para gerar lucro e não para gerar alimento. E daí a gente chega nessa situação bizarra que nós vivemos hoje, que a comida mais barata e, portanto, a comida que as pessoas têm mais acesso é a pior possível em todos os sentidos, que é a comida ultraprocessada. Então, a gente tem que colocar isso. Então, a crítica dela, nesse sentido, não está errada. Dito isso, a Luísa Mel, ela faz uma crítica totalmente despolitizada. E eu acho que é aí que está o erro dela. Esse é o erro da Luísa Mel. Ela pega e coloca isso como se fosse uma questão de escolha individual. E não é uma questão de escolha individual. Não é. Se fosse uma questão de escolha individual, aí eu daria 100% de razão para Luísa Mel e bateria palmas para ela e ainda ia elogiar a performance por ser uma performance que conseguiu fazer o que ela queria fazer, que era chamar atenção. Então, do ponto de vista comunicacional, inclusive, a Luísa Mel acertou. O inglês é outra história, mas a inglês também eu não vou ficar criticando o inglês dos outros, porque eu acho que é um pouco coisa de vira-lata ficar cobrando inglês perfeito de brasileiro. Mas o problema é esse, que é uma crítica totalmente despolitizada, que é a tônica da Luísa Mel. Assim, tipo, a Luísa Mel é a pessoa que consegue estar certa e errada em todas as vezes. Ela levanta as pautas corretas, mas da maneira errada. Por quê? Da maneira errada porque ela coloca tudo como uma questão individual e sem olhar para o sistema político que está por trás disso. Enfim, é isso, Dai. Sophie, 2 coisas. Primeiro, que ela nem precisava falar inglês, já que a galera está aqui. Ela já ia ter visibilidade. Segundo, reforma agrária. Essa é a solução. Então, se a Luísa Mel quer defender o uso do solo de forma consciente, a preservação, práticas sustentáveis, é a reforma agrária. Bora, Luísa Mel. Acorda, Luísa Mel. Reforma agrária e agroecologia. Fechou. Bora lá. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantando Meteoro.